Olá, aventureiros! Antes de mergulharmos na magnânima crônica do Ladrão de Sombras e no mistério oculto no Viro Templo Esquecido, não esqueçam de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar as notificações para não perder as nossas histórias épicas. Aqui, construímos um espaço onde a fantasia se entrelaça com lições valiosas, convidando você a explorar não apenas histórias emocionantes, mas questões que ressoam com o mundo real. Agora, sem mais delongas, vamos ao que realmente importa. A Crônica do Ladrão de Sombras não é apenas uma narrativa envolvente, é uma verdadeira imersão em uma trama rica e complexa que entrelaça elementos de fantasia medieval com uma grande dose de mistério. Através das páginas, somos convidados a refletir sobre a moralidade, o poder e a busca por identidade. A história se desenrola na enigmática cidade de Eldorath, um local sombrio onde a luz do sol parece relutante em penetrar as ruas sinuosas e estreitas, que são constantemente banhadas por uma densa névoa e ocultas em segredos. Aqui, os ladrões não são apenas foras da lei comuns. Eles são considerados quase figuras mitológicas, possuindo a extraordinária capacidade de roubar não apenas objetos e riquezas, mas as próprias sombras que acompanham as pessoas. Esse ato ancestral de roubar sombras não envolve apenas riscos evidentes, mas também carrega consigo uma profunda carga emocional. A prática dos ladrões está entrelaçada com uma lenda perturbadora que tem ecoado por gerações e que molda o destino dos habitantes de Eldorath. Essas lendas transcendem o tempo, dando origem a uma série de rituais e tradições locais que buscam proteger a população das consequências desse roubo. A linha entre herói e vilão torna-se cada vez mais tênue à medida que exploramos o impacto das sombras na vida cotidiana dos cidadãos. Essas histórias de atratividade e aversão à escuridão vão além do mero entretenimento. Elas refletem dilemas reais que enfrentamos em nossa sociedade, onde nossas ações podem moldar não apenas nossas vidas, mas também as dos outros. O Templo Esquecido, que parece ter sido relegado à poeira do passado, é muito mais do que uma mera ruína. É um marco central na cultura local, carregando significados sociais e históricos profundos. Registros antigos e crônicas há muito esquecidas revelam que este templo era dedicado a Tharion, o deus das sombras, cuja essência ainda reverbera na psique coletiva dos habitantes locais. Os ensinamentos de Tharion eram ousados, misteriosos e envoltos em um manto de incerteza, prometendo proteção em troca de sacrifícios de grande magnitude. Este templo, assim como o próprio Tharion, simboliza o equilíbrio entre luz e escuridão, e muito se discute sobre se a verdadeira liberdade reside na aceitação de ambas as facetas de nossa existência. Tharion possuía a capacidade de capturar almas em momentos de desespero, angústia e medo, e sua figura se tornou uma combinação de temor e veneração. As lendas afirmam que quem adentrar as profundezas do templo não apenas encontrará tesouros materiais, mas também enfrentará verdades perturbadoras sobre o universo e a própria natureza do poder. Portanto, a jornada não é apenas física, é uma busca por autoconhecimento, um caminho em que cada decisão pode gerar consequências incalculáveis, impactando não apenas o presente, mas moldando o futuro de vários seres. O templo, assim, representa um campo de batalha onde os conflitos internos e externos se encontram, levando o protagonista a uma profundidade psíquica que desafia a compreensão. No epicentro desta narrativa fascinante está o Ladrão de Sombras, um personagem que supera o estereótipo do anti-herói. Kael não é uma figura comum, ele é um reflexo do complexo panorama da vida em Eldorath, um produto de um ambiente opressivo que é igualmente transformador. A luta interna de Kael é alimentada por um profundo desejo de liberdade, que se choca frequentemente com as correntes devastadoras de um passado que o assombra. Sua busca por riquezas e respostas em um mundo onde a moralidade é uma linha tênue e muitas vezes borrada convida o espectador a refletir. Até onde você iria para obter o que verdadeiramente deseja? Para Kael, a reivindicação de sua própria vida está intimamente ligada à busca por respostas, enquanto ele se vê trilhando um caminho imprevisível e repleto de perigos. Contudo, a motivação de Kael vai além das riquezas materiais. Sua incessante busca pela verdade sobre suas próprias origens está profundamente entrelaçada com a mística que rodeia o Templo Esquecido.
Segundo as lendas ancestrais, o templo abriga um artefato lendário, a Pedra da Eternidade, que possui a incrível capacidade de revelar a verdadeira natureza das almas que se aventuram por suas portas. Esta busca não representa apenas uma jornada de autodescoberta, mas uma incessante luta contra os demônios internos que o assombram. Tomar a iniciativa de infiltrar-se no templo não é meramente um teste de habilidade. É um convite a encarar as verdades mais sombrias sobre si mesmo e sobre o universo ao seu redor. Ao longo de sua jornada, Kael encontra criaturas bizarras que habitam as sombras do templo. Entre elas estão os Zouzous Sussurradores, entidades que se alimentam do medo humano, e os Guardiões do Templo, seres ancestrais imponentes que guardam segredos insondáveis, escondidos nas profundezas. Cada encontro que Kael experimenta o desafia a explorar a eterna luta entre luz e escuridão, que se revela não apenas como uma luta pela sobrevivência, mas pela salvação de sua própria alma, sua luta por redenção ou condenação. Enfrentando esses desafios, Kael não apenas desaponta as trevas do mundo físico, mas também confronta as sombras que habitam seu interior. Esta jornada não se limita a encontrar um artefato poderoso. Trata-se de descobrir o que significa ser humano em um ambiente repleto de incertezas e paradoxos. Crônica do Ladrão de Sombras é, portanto, um convite ao espectador a refletir sobre suas próprias experiências, perguntas e traumas, e a como eles se conectam com a busca por identidade, propósito e verdade. Preparem-se, aventureiros, para adentrar nesta narrativa onde as sombras têm voz e cada esquina revela novos mistérios e revelações que desafiam o entendimento. A colisão entre passado e presente entrelaça narrativas complexas, mostrando que o verdadeiro poder reside em nossas escolhas e nas relações que cultivamos. Vamos juntos nessa jornada épica rumo ao desconhecido. A noite caiu sobre os reinos esquecidos, envolvendo-os em um manto de mistério e uma promessa de aventuras ainda maiores. Nosso protagonista, Kael, o astuto ladrão de sombras, se depara com as temíveis ruínas do templo que muitos acreditavam ter sido perdido no tempo. Localizado no coração da Floresta Sombria, esse templo é muito mais do que um simples monumento ao passado. Ele abriga segredos ancestrais que, uma vez revelados, poderiam mudar o destino de muitos. Mas o que exatamente Kael busca nesse lugar amaldiçoado, que ecoa relatos de terror e lendas há muito esquecidas? O templo não é apenas um local de desafios físicos, mas também um campo de batalha onde Kael precisa confrontar seus medos e arrependimentos. Kael não era apenas um ladrão, ele era um mestre do furto e do ilusionismo, possuidor de habilidades incomparáveis que o tornavam uma lenda viva entre os ladrões de Eldorat. Sua destreza o destacava não apenas na astúcia, mas também em uma obsessão fascinante pela Pedra da Eternidade, um artefato lendário que prometia conferir poderes inimagináveis a quem fosse capaz de dominá-lo. No entanto, a história insiste em alertar. A utilização dessa relíquia sempre acarreta um custo terrível, um fardo que muitos não estavam preparados para suportar. O templo, com suas armadilhas intrincadas e desafios mortais à espreita, prometia tanto riqueza quanto perigos ocultos, guardiões místicos que preservavam segredos obscuros. Ao entrar nas temidas ruínas, Kael logo percebe que as paredes do templo sussurram histórias de antigos cultos, promessas quebradas e rituais macabros que um dia tomaram aquele espaço sagrado. Seu primeiro grande desafio consiste em atravessar o labirinto de ilusões que distorce a realidade ao seu redor, confundindo até mesmo os pensamentos mais claros. Para triunfar sobre essa traiçoeira armadilha, ele precisa confiar em seus instintos vigorosos e em sua habilidade de discernir o que é real do que é mera ilusão. Este trecho de sua jornada é não apenas um teste físico, mas uma batalha mental profunda que determinará sua dignidade e adequação para a busca que agora empreende. Durante sua permanência no labirinto, Kael descobre vestígios inquietantes das antigas cerimônias que uma vez ocorreram. Estatuetas de deuses esquecidos embelezam os altares, cada uma contando uma parte da história dos cultos que ali se reuniam, incluindo esperanças e tragédias que moldaram seu legado. Compreender esses cultos torna-se crucial para desvelar as revelações que estão por vir.
Ao explorar símbolos gravados nas paredes e ouvir as invocações que ecoam em seus ouvidos, Kael aprende que a chave para encontrar a Pedra da Eternidade não reside apenas na força física ou na astúcia, mas em entender a essência das sombras e os significados ocultos de sua busca. Além disso, em sua audaciosa jornada, Kael descobre que não está sozinho na busca pela pedra. Uma linhagem ancestral de vampiros e outras criaturas místicas também tem interesse no templo e, consequentemente, no artefato. A tensão cresce quando ele cruza os caminhos desses seres sedentos de poder, atraídos pela mesma fonte de energia que ele procura. Este encontro transcende uma simples luta física. Transforma-se em um interessante jogo de manipulações, enganos e estratégias, em que decisões erradas podem custar não apenas sua vida, mas também as de outros. Através dessa dinâmica, Kael aprende que a astúcia pode ter um propósito altruísta e não apenas egoísta. À medida que se aprofunda nas estruturas labirínticas do templo, o verdadeiro perigo começa a vir à tona. As sombras se tornam mais densas e vozes ecoam do passado, clamando por perdão ou vingança. Avançando, a percepção de Kael se torna cristalina. O templo não é apenas uma construção de pedra, é um ser vivo que se alimenta dos medos, desejos e anseios dos intrusos. Cada passo que ele dá representa uma encruzilhada inevitável. Deve decidir entre continuar sua busca por respostas ou recuar, evitando o destino trágico que outros já enfrentaram, cujos ecos ainda ressoam dentro das paredes do templo. Esta atmosfera densa de tensão e mistério permeia cada canto do templo. Kael se vê em um jogo interativo onde os cenários mudam rapidamente, como se o próprio templo estivesse testando sua determinação e caráter. A linguagem utilizada aqui não serve apenas para narrar, mas também para instigar a compreensão de que a vida não é feita somente de escolhas corretas ou erradas, mas de nuances que moldam a identidade de alguém. Este capítulo se entrelaça não apenas com o destino de Kael, mas também com as vidas entrelaçadas de todos aqueles que foram impactados por sua jornada. Cada passo, cada decisão, cada interação conta uma parte da rica tapeçaria que é a existência em Eldorat. A jornada de Kael não se encerra com a revelação das verdades escondidas nas profundezas do Templo Esquecido. Assim que os primeiros raios de sol começam a filtrar-se cautelosamente entre as copas das árvores da floresta, ele percebe que o poder da Pedra da Eternidade começa a se manifestar de maneiras inesperadas e inquietantes. Este artefato antigo, que prometia uma escolha entre eterna escuridão ou uma luz radiante de verdade, destaca-se como um catalisador para a transformação que Kael poderá vivenciar. Ele pode se tornar um líder destemido, um governante justo ou, de forma oposta, um tirano infame, dependendo de como canalizar o poder que agora possui. As decisões que Kael tomar a partir desse momento moldarão não apenas seu próprio destino, mas também o de todo o reino, que jaz à beira do colapso sob a ameaça das sombras. Ao deixar o templo, Kael encontra uma aldeia indefesa, agora sob ataque iminente de criaturas sombrias. Essas entidades, atraídas pela energia pulsante do artefato, começam a assolar os moradores em busca de poder e dominância. Esses seres não representam apenas uma ameaça física, são manifestações materializadas dos medos e incertezas que permeiam o coração dos habitantes locais. Diante dessa situação desafiadora, Kael se vê diante de várias escolhas. Usar a Pedra da Eternidade para combater essas criaturas, revelando sua verdadeira essência no processo. Ou optar por abandonar o poder e proteger a aldeia através de sua astúcia e habilidades de ladrão. A decisão que Kael enfrenta é repleta de complexidade e nuances. Utilizar o artefato pode oferecer-lhe uma vantagem esmagadora, permitindo que ele derrote as sombras de maneira explosiva e dramática. Entretanto, ao abrir mão de sua humanidade para tal, corre o risco de sucumbir à mesma escuridão que prometeu combater. Esta dualidade entre heroísmo e responsabilidade, juntamente com a sedução do poder, é o que torna esta narrativa não apenas intrigante, mas profundamente relevante e conectada às questões humanas. O conflito interno que Kael experimenta traz uma mensagem crucial. Todo poder vem acompanhado de uma responsabilidade proporcional, e as escolhas que fazemos são determinantes de quem nos tornamos. Enquanto se prepara para o iminente confronto, Kael também pensa em buscar aliados,
outros heróis que também foram impactados pela presença opressiva do artefato e as sombras que ameaçam suas existências. Aqui, novos personagens significativos surgem e enriquecem a trama, como Helia, uma corajosa sacerdotisa da luz que luta com todas as suas forças contra as trevas, e Beigron, um guerreiro cuja força bruta é apenas igualada pela lealdade incondicional a seus aliados. Juntos, eles formam uma equipe improvável e notável, cada um trazendo suas próprias habilidades, histórias e experiências, o que contribui enormemente para a profundidade da narrativa. À medida que a batalha se desenrola, eles enfrentarão as sombras em uma luta épica. Cada movimento é minuciosamente planejado, com Kael utilizando sua astúcia inigualável para criar emboscadas e estratégias, enquanto Helia canaliza sua luz divina em ataques restauradores. Grom, por sua vez, se torna a âncora do grupo, atraindo a atenção das criaturas sombrias com sua robustez física e coragem indomável. Esses momentos de estratégia e colaboração são inspiradores, sublinhando como, mesmo em tempos sombrios e opressivos, a união pode trazer luz e esperança. E a verdadeira força é frequentemente encontrada na amizade e na colaboração. Enquanto a batalha avança, as sombras revelam seus verdadeiros rostos, refletindo os medos e ansiedades que Kael e seus aliados carregam em seus corações. Ele percebe que a luta externa é um reflexo da batalha interna que cada um deles deve travar. O clímax da batalha se aproxima, onde Kael deve confrontar não apenas a sombra mais poderosa que se materializou, mas também a escuridão que reside dentro dele. A decisão de usar ou não a Pedra da Eternidade nesse momento crucial pode definir o futuro da batalha e talvez o destino de todo o reino. Assim, a Crônica do Ladrão de Sombras se transforma em uma narrativa não apenas repleta de aventuras e desafios físicos, mas também em uma análise profunda do impacto de nossas decisões, da natureza do poder e do verdadeiro significado de heroísmo. O legado de Kael será moldado não apenas pelas suas ações, mas também pelas lições que ele aprenderá ao confrontar suas verdades mais sombrias, suas batalhas internas e externas. À medida que a batalha épica avança, a tensão entre os personagens cresce. Kael, Helia e Grom, com suas habilidades distintas, tornam-se símbolos da união contra as forças sombrias. Os ataques das sombras se intensificam, e em um momento crítico, Kael percebe que o poder da Pedra da Eternidade não é apenas uma questão de força, é um chamado à responsabilidade. Com essa nova compreensão, ele não apenas decide lutar, mas também utiliza essa oportunidade para despertar o potencial de seus aliados, concedendo-lhes força para enfrentar seus próprios medos. Com o tempo se esgotando e as sombras pressionando a aldeia cada vez mais, Kael invoca os antigos conhecimentos que adquiriu no Templo Esquecido. Ele inicia um ritual que não só amplifica os poderes de cada um, mas também sinaliza que eles não estão sozinhos na batalha. Os ecos das vozes ancestrais que outrora o guiaram agora servem como lembretes de que o verdadeiro poder está enraizado na unidade e determinação. Juntos, eles canalizam a força combinada de suas almas em uma barreira luminosa, uma onda revitalizante de esperança que eclode contra as trevas. Neste momento crucial, Kael também confronta as sombras de seu passado, aquelas que frequentemente o paralisavam em momentos de dúvida e fraqueza. Ele percebe que essas sombras que representavam suas inseguranças agora têm uma nova forma, um eco de sua história que, ao invés de dominá-lo, serve como um motor motivacional. Kael não é apenas um ladrão de sombras, mas um ladrão de potencial. Ele começou a roubar as limitações que o aprisionavam, redistribuindo-as entre seus aliados como coragem e força renovadas. A batalha transforma-se na superação de não somente um inimigo físico, mas também de barreiras internas que por muito tempo o impediram de abraçar seu verdadeiro eu. A luta chega ao seu clímax quando Kael, em um momento de pura clareza, confronta a sombra mais opressiva, a da sua própria dúvida. Enquanto seus aliados enfrentam as criaturas, Kael mergulha nas profundezas de sua alma, encarando-se diante da simbiose de luz e escuridão que define cada ser humano. Nesse instante, ele percebe que pode escolher quem ser e que essa escolha está profundamente ligada aos laços formados com seus aliados. Sua capacidade de amar, acreditar no melhor e lutar não apenas por si,
mas pelo bem maior, gera uma onda energética que começa a desmantelar as sombras ao seu redor. Ao realizar essa ação, Kael compreende que está utilizando a Pedra da Eternidade de uma forma inédita, não como um instrumento de poder a ser abusado, mas como um símbolo de esperança e reconciliação. Isso transforma não apenas o rumo da batalha, mas também muda sua percepção da vida. Este é o verdadeiro poder da pedra. Não apenas trazer à tona a escuridão e a luz, mas permitir que cada um que escolhe encarnar o que é mais verdadeiro e belo dentro de si. Ao final da batalha, isso não é apenas uma vitória contra forças externas, mas uma vitória sobre si mesmo e suas limitações. A luta se intensifica em um momento épico, onde os aliados, unidos pelo que aprenderam juntos, conseguem finalmente repelir a avalanche de sombras. A luz que rompe da Pedra da Eternidade, agora utilizada como um artefato de esperança, brilha intensamente, ofuscando as criaturas sombrias que uma vez os ameaçavam. O triunfo não é apenas uma vitória física, mas uma superação das limitações impostas por suas mentes e corações. Eles triunfaram pela escolha de serem mais do que eram. E assim, cada um dos heróis é moldado não somente pelo combate, mas pela transformação interna que todos experimentaram nesse processo. Com a vitória garantida, Kael e seus aliados se reúnem no centro da aldeia, onde as esperanças são renovadas e as relações fortalecidas. O triunfo sobre as sombras não promove apenas a restauração física da aldeia, mas a reabilitação emocional de cada um deles, um renascimento refletido na celebração que começa a se formar. Contudo, Kael sabe que a jornada ainda não acabou. No fundo, ele carrega a compreensão de que os desafios enfrentados em Eldorat e a luta com suas próprias sombras são ingredientes necessários para a construção de um futuro belo e justo. Decidindo que o poder da Pedra da Eternidade deve ser utilizado para o bem, mas com prudência, Kael percebe que o que poderia ter se transformado em um fenômeno perigoso agora se torna um símbolo de esperança. Ele se propõe a proteger esse poder a todo custo. Nesse novo papel, não se vê apenas como um ladrão astuto. Ele se torna um guardião das verdades que aprendeu, que o poder deve ser equilibrado com compaixão, sabedoria e um claro senso de moralidade. Além disso, ele percebe que novas lideranças devem emergir. Lideranças que não se aproveitam do poder, mas que asseguram que esse legado de luz se mantenha em meio às trevas. Kael, Helia e Grom decidem formar uma equipe de resistência, criando uma guilda que não apenas lida com ameaças, mas que serve para proteger aqueles que não têm voz em Eldorat. Esta guilda será não apenas um símbolo de força, mas um farol de esperança para o povo, mostrando que eles podem se unir e que juntos são mais poderosos. As marcas da batalha resistem não apenas nas cicatrizes físicas, mas nas marcas invisíveis de coragem e conexão que eles compartilham. Esse ciclo de crescimento e superação torna-se o núcleo da nova liderança que desejam promover. À medida que a noite se aproxima, Kael reflete sobre as lições que aprendeu ao longo de sua jornada. Ele percebe que o que distingue um verdadeiro líder não é a busca incessante por poder ou a ambição desenfreada, mas a capacidade de abrir mão da própria vaidade e se colocar a serviço dos outros. Essa transformação interna é crucial, pois agora ele deseja que seu legado não resida em riqueza ou notoriedade, mas nas vidas que pode impactar positivamente. Assim, a crônica do Ladrão de Sombras se expande além do horizonte para um novo capítulo que ainda está por ser escrito. Com a união de seus novos aliados e a conexão com os cidadãos de Eldorath, Kael incorpora os ensinamentos de Tarion, não como uma divindade distante, mas como uma força benéfica que zela pela luz e pela sombra que existe dentro de cada um de nós. O templo, que outrora foi um local de terror, transforma-se em um lugar de aprendizagem e reflexão, onde todos podem vir e descobrir suas próprias sombras, mas agora com a esperança de que a luz nunca seja completamente perdida. Esta narrativa não se trata apenas de um ladrão, é sobre o potencial que existe em todos nós de transformar a escuridão em luz, de reivindicar nosso poder e abraçar nossas verdades mais profundas. Ao olhar para o futuro, Kael se compromete a guiar Eldorat em direção a uma nova era, onde as sombras possam coexistir com a luz de forma harmoniosa.
A sua história, marcada por desafios e descobertas, se tornará uma lenda que transcenderá gerações, inspirando aqueles que enfrentam suas próprias batalhas internas. A verdadeira jornada do Ladrão de Sombras é a jornada de todos nós, e esta história continuará a evocar uma nova vida a cada dia que passa.